Muito bem, amigos. Vamos dar sequência, então, agora, continuidade ao nosso curso de resolução de questões. Estamos tratando do direito penal e agora falando sobre os crimes contra a fé pública, a credibilidade que a sociedade deposita em nossos papéis, né? Vem junto, vamos agora, então, para a questão 121. Vamos ver o que ela diz. Ainda com relação a aspectos legais que concernem aos procedimentos policiais, julgue o item seguinte. Para que o crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Estatuto, se configure, é necessário que o objeto da conduta seja a inserção de declarações falsas em documentos públicos, não se configurando esse tipo penal no caso de documentos particulares. Tá certo? Tá errado. Tá errado o final da assertiva, porque o 299 ele é muito claro ao dizer, né, inserir em documento público ou particular. A falsidade ideológica não faz distinção, certo? Claro que em documento público o crime é mais grave, mas para a existência do tipo penal, tanto faz. Qualquer um dos dois vai caracterizar a falsidade ideológica. Por isso, questão 121, errada. Seguindo. Questão 122. Com relação a aspectos do direito penal, julgue o item a seguir. Caracteriza crime contra a fé pública a venda no exercício de atividade comercial de mercadoria em que tenha sido aplicado selo falsificado que se destina a controle tributário. Tá certo? Tá, falsificação de selo ou sinais públicos do comércio. Aliás, dica, apareceu a palavrinha selo ou apareceu a palavrinha sinal, vocês se situem, saibam que nós estamos falando de crimes contra a fé pública. Não tem errada. Vão por mim que vocês vão bem. Questão 122, então, certa. Um pouco de decoreba aqui. Ó o dentista de novo. Questão 123. À luz do Código Penal brasileiro, julgue o item. O cirurgião dentista que obtém para si vantagem ilícita em prejuízo de seu paciente, induzindo a erro mediante artifício, comete o crime de falsidade ideológica. Está certo, pessoal? Está certo? Não, está errado. O crime do cirurgião dentista, nesse caso, é crime de estelionato, obtendo vantagem, e não falsidade ideológica. Na falsidade ideológica tem que inserir em documento público, fazer inserir informações relevantes com determinados objetivos. Não é aqui o caso. Então, errado está a questão 123. Questão 124. Com relação a aspectos do direito penal, julgue o item a seguir. Caracteriza crime contra a fé pública a venda, no exercício de atividade comercial, de mercadoria em que tenha sido aplicado selo falsificado que se destina a controle tributário. Tá certo ou errado, meus amigos? Tá certo. O que nós falamos já sobre o selo? Apareceu a questão do selo, não tem erro. Saibam, selo, erro. Não tem erro. É crime contra a fé pública. Ficou bem fácil a questão. Questão 125. Com relação a aspectos do direito penal, julgue o item a seguir. Auditor que, no intuito de obter vantagem econômica, inserir
no banco de dados da Secretaria de Fazenda local informações falsas em relação à dívida de determinado contribuinte, terá cometido o crime de falsidade ideológica, tá certo? Errado. Por que está errado, pessoal? Porque esse crime é o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A do Código Penal. Não é um crime contra a fé pública, mas é um crime contra a administração pública. Certo? Cuidem isso. Então, nós temos aqui os motivos pelos quais a questão 125 está errada. Elimina. Questão 126. À luz da legislação penal brasileira, julgue o item a seguir. O agente que faz uso de selo falsificado destinado a controle tributário, sabendo de sua falsificação, comete crime contra a fé pública, tá certo? Faz uso de selo falsificado. Fazendo uso de selo é a mesma coisa que falsificar o selo. Está certo. Está lá nos crimes contra a fé pública, o que fica muito fácil resolver a questão. E agora, questão 127, questão maravilhosa. Diz assim: conforme o Código Penal, julgue o item. A conduta de atribuir-se falsa identidade. Só isso já configura crime contra a fé pública. Para obter vantagem é subsidiária, ou seja, só responde por esse crime o acusado se o fato não constituir elemento de infração penal mais grave. Pois é, por exemplo, atribuir falsa identidade para obter vantagem econômica. Nesse caso, falsa identidade é apenas a escada. É o crime meio para o crime fim, que é o estelionato. E aí o princípio da consunção tem que ser aplicado. Por esse motivo, a questão 127 está certa, perfeita, impecável. Certo? Esse delito só vai ser autônomo quando não for por objetivo e alcançado, claro, um crime de maior gravidade. Até porque crime fim absorve crime meio. Lembrem disso. Então, 127, questão certa. Questão 128 já entra, meus amigos, nos crimes contra a administração pública, que é o nosso último bloco. Então agora vamos dar uma relaxada, foi um bloco pequeno, né? Mas já vamos de antemão, no embalo, já tratar do próximo bloco. Aguardo vocês, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.